A paz do Senhor, irmãs. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de poder compartilhar com as irmãs nesta vigília da palavra de Deus. Quero agradecer à irmã Vera pelo convite. Irmã Vera, Deus te abençoe. Eu te amo, glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, te ajudando. Estou muito feliz, irmãs, porque vocês estão fazendo essa vigília em meio à pandemia, né? Onde está com a igreja física fechada, mas a igreja espiritual, a casa de Deus que somos nós, estamos aí vivos, de pé e fazendo a obra do Senhor. Quero compartilhar aqui com as irmãs o livro de Êxodo, no capítulo 30, e o versículo 34 e 35, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Esse aqui, irmãos, é o incenso que o Senhor mandou Moisés fazer para que ele estivesse ali constantemente dentro do tabernáculo. O tabernáculo foi o modelo que estava no céu e Deus trouxe para a terra. Mandou Moisés fazer, ele fisicamente, do modelo que havia no céu. Quando Deus manda Moisés fazer esse tabernáculo, Deus estava dizendo que queria habitar no meio do seu povo. É a primeira boa notícia que eu trago para você nesta noite. Deus está a habitar no meio do seu povo. Ele nos ama tanto que ele quer viver entre nós. É interessante, irmãos, que ele escolheu alguns ingredientes, foi escolhido por Deus, e ele escolheu a estoraque, que ela é uma planta, e a palavra estoraque quer dizer pingo, quer dizer gota. E o que é que o pingo e a gota faz? Bate constantemente, está ali em franca atividade. Isso quer dizer, primeiro, pingo é água. Isso quer dizer que Deus está nos chamando a sermos vivos, porque a água, ela é viva. Então, Deus está nos chamando para sermos vivos. Primeiro ponto. O segundo ponto, ele está dizendo ter uma adoração viva e constante. Porque a estoraque, irmãos, ela fala da adoração. E uma adoração constante. Uma adoração que devemos render ao Senhor em nossas 24 horas. Né? Como diz a Bíblia lá, em 1 Tessalonicenses 15, 17, orai sem cessar. Você não vai ficar 24 horas de joelho, mas você pode orar constantemente. Então é Deus nos chamando através desses ingredientes e dizendo a nós que nós devemos estar com a vida de adoração viva e constante na presença dele. Eu quero dizer para as irmãs que nesses dias de quarentena, de pandemia, que não são dias fáceis, são dias bastante difíceis, Deus está nos chamando para orar, nos chamando para adorar, coisa que a igreja tem deixado de fazer, e a prova disso é que nós encontramos a maioria dos ciclos de orações com as cadeiras vazias, porque o povo tem deixado a prática da oração, a prática da adoração, a prática do servir ao Senhor. Então, Deus, ele já começa nesta palavra, já falando da adoração viva, da oração constante, de estar na presença do nosso Deus, que é um Deus fiel, verdadeiro e justo. E, irmãos, nós encontramos a ônica, né? A ônica, ela é um grudezinho, vamos dizer assim, para as irmãs entenderem, que ficava no orifício de uma concha. Então, esse grudezinho foi tirado aqui da concha e foi colocado dentro desse incenso. Deus mandou fazer isso, né? Então, o que é que essa ônica, o que é que ela significa dentro desta palavra? Que Deus está à procura de homens e mulheres que fechem a brecha, irmãos. Deus está à procura de homens e de mulheres que fechem a brecha. É por isso que essa ônica, interessante que essa ônica, ela é o único ingrediente desse incenso que é do reino animal, né? Porque o restante é do reino vegetal, porque estoraque é planta e o gálbano é planta, mas o Senhor pegou essa ônica do reino animal
Isso fala que Deus está à procura de homens e mulheres que fechem a brecha, certo? Mas também dentro da sua própria vontade, porque, irmãos, Deus trabalha na vontade do homem. Se você deixar, Deus vai trabalhar. Se você não deixar, Deus não vai trabalhar, porque Deus trabalha dentro da vontade do homem. É interessante que o Senhor nos chamou para sermos sacerdotes, sacerdotes dos nossos lares. E Deus agora pegou todo o sacerdote do seu lar e deixou de quarentena dentro de casa. E dentro das nossas casas, irmãos, nós encontramos problemas e pessoas problemáticas. Muitas mulheres têm seus maridos problemáticos, têm seus filhos problemáticos. E agora você está dentro de casa com ele, mas você tem o incenso, a oração para estar diante do Senhor. E quando se fala de família, irmãos, é muito interessante porque a gente sabe que é dentro do nosso lar que deve ser o nosso primeiro testemunho, o nosso primeiro culto e a nossa primeira igreja. E Deus nos colocou dentro das nossas casas e é inadmissível nós encontrarmos pessoas como essa semana eu recebi uma ligação e a pessoa dizendo que estava perturbada porque está dentro de casa, dentro do seu lar. Deus preparou esse momento para você ficar mais perto do outro, para você perdoar mais, ajudar mais, amar mais, que é muita gente falando de amor e poucas amando de verdade. E Deus, irmãos, nos colocou nessa situação porque eu quero dizer a cada irmã nesta madrugada que foi o Senhor quem permitiu este vírus estar dentro do mundo, irmãos. E nós, como Igreja de Cristo, não podemos nos desesperar, mas precisamos fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós tenhamos uma adoração viva, que nós sejamos homens e mulheres que fechem a brecha. Você está dentro do seu lar fazendo o quê? Lendo a palavra, orando, jejuando, ou falando dos pastores, ou falando das dirigentes, ou falando dos seus irmãos. Deus quer que você feche a brecha. Outra coisa, irmão, você está dentro do seu lar e muitas vezes você fala com aquele seu marido problemático, com aquele seu filho problemático, e você fala, entra no ouvido e sai no outro, nem o marido te ouve, nem os filhos te ouvem. É Deus dizendo para você, cala a boca e vai orar e deixa que eu vou falar. Deus é Deus para falar por você. Deus é Deus para justificar você. Olha a história de Maria. Maria, o anjo apareceu para ela e disse, agraciada do Senhor, tu vai conceber um filho e vai dar à luz. E o menino vai se chamar Emanuel, porque vai ser Deus conosco. E ela olhou para o anjo e disse, está certo, eu aceito aí esse desafio para a glória de Deus, que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Mas isso, irmão, significava que ela poderia ser apedrejada até a morte, porque pecado de adultério, a pena é apedrejamento até a morte. E nós não encontramos na Bíblia Maria correndo para encontrar José. E ela já era comprometida de casamento com ele. Ela ficou calada na dela, mas a barriguinha cresceu, alguém percebeu, correu e foi contar a José. José não quis de forma nenhuma difamá-la, e aí o que foi que aconteceu? Ele correu e ia-se embora. Aí o anjo apareceu para ele de noite e disse a ele que não temesse em receber Maria, que era do Espírito Santo. Ei, quando você se calar dentro do seu lar, das adversidades e das dificuldades dentro do teu lar, o teu Deus vai se revelar para o teu marido, para os teus filhos e resolver os teus problemas. É dos maiores exemplos, irmãos, que nós vemos na Bíblia, o exemplo de Maria. Ela se calou diante daquela situação onde a vida dela corria perigo. E ela deixou Deus trabalhar, porque se Deus chamou, Deus convocou, Ele mesmo se responsabiliza. E eu quero lhe dizer que Deus está no barquinho, no seu barquinho. Deus está na situação da sua casa, da sua família. Deus está dentro dessa adversidade com você, porque o nosso Deus, Ele não é o Deus de circunstância. Não, irmãos, aquilo que Deus prometeu a você, Ele vai se cumprir. Se você tem promessa, Deus vai realizar em sua vida. O outro ingrediente que Deus mandou coisar foi o gálbano, mandou colocar foi o gálbano. Esse gálbano também é uma planta, e essa planta, ela é uma planta que ela tem as raízes profundas,
e ela dura muito tempo. Só que tem um detalhe, quando se espreme ela para poder envolver ela dentro desse incenso, ela exalava um mau odor. E isso, irmãos, são 3 lições para as nossas vidas. Primeiro, que nós temos que ter raiz. E raiz, irmãos, nós adquirimos no sofrimento. É você sofrendo, é você chorando e as suas raízes crescendo. Mas elas só crescem dependendo do seu comportamento nos dias maus. E eu quero lhe dizer que esses dias que nós estamos passando são dias maus, dias que a igreja nunca viu, porque nós nunca tivemos assim tão afastados, sem poder se congregar, sem poder sair. O inimigo é um inimigo real, mas invisível, porque é um vírus que nós não podemos vê-lo. E o que é que acontece, irmãos? Nós estamos com uma ameaça sobre as nossas cabeças e é uma ameaça de vida. E como você está se comportando? E como você está diante de Deus como servo do Senhor? Será que você tem sido assim? Você tem raiz para permanecer firme, irmão? Deus quer você firme diante dessas dificuldades e diante dessas adversidades. E ela era uma planta, e essa planta, irmãos, ela só tem no Oriente Médio, ela não tem aqui no Ocidente, esse gálbano. E ela é uma planta que ela dura muitos anos, ela passa muitos e muitos anos viva. Olha só que coisa linda. É Deus dizendo para mim, para você, da nossa constância, que nós devemos ser firmes e constantes até o final, perseverantes até o final. E esse mau odor que exalava dessa planta, isto fala da sinceridade diante de Deus, porque muitas vezes eu e você precisamos corrigir dentro do lar, na nossa igreja, no trabalho, precisamos levar aquela correção, e isso fala desse odor, porque quando alguém é corrigido, não vê você bem. Porque quando alguém é corrigido, alguém não gosta, mas é para o bem da alma da pessoa. Aí eu quero lhe dizer, nesta madrugada, que você, meu irmão, minha irmã, você tem que ter esses ingredientes dentro da sua vida para que a sua oração ela chegue ao trono da graça. Tem a Estoraque, que é a adoração viva. Tem a Única, que é fechar as brechas. Não perca tempo, irmãos, falando de ninguém. Não perca tempo fazendo aquilo que desagrada a Deus. Não perca tempo na frente da televisão assistindo aquilo que não edifica. Mas que você gaste o seu tempo na oração, no jejum e na palavra de Deus, porque Deus é fiel, está aguardando esse comportamento da igreja dele nesse momento de quarentena, de pandemia. E outra, não é para você se desesperar se você adquiriu esta doença, não é para se desesperar. Chega, Jesus, que eu vou morrer, que você só vai morrer se for seu dia. Porque se Deus tiver promessa na sua vida para realizar nessa terra, você vai ficar vivo e vai fazer a vontade de Deus. E eu quero lhe dizer que esta quarentena de você ficar dentro da sua casa não é para você estar angustiado, não. Deus vai trabalhar na tempestade na sua vida dentro do seu lar. E o sacerdote é você. É você que Deus quer usar. Agora, primeiro aqui, ó. Tapando também essa brecha, ficar em silêncio, fazer como Maria, ficar calado e deixar Deus ir falar. Porque Deus ele vai fazer, irmãos. Ele é santo, é fiel e é poderoso e ele vai fazer. Então seja sincero, tenha gálbano na sua vida, tenha raiz, tenha constância e seja sincero. Não queira agradar homens, queira agradar o seu Senhor. Porque você, minhas irmãs, meus irmãos, agradando a Deus, a vitória chega. Imagine quando o povo de Israel, Moisés mandou aqueles 12 homens olhar a terra de Canaã e os 10 voltaram desmaiados, morrendo de medo dos gigantes. Mas Josué e Caleb disse o quê? Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer os gigantes. Nós estamos, irmãos, diante dos gigantes. O gigante invisível, ameaçador, que ameaça a vida de todas as nações. E é interessante que é uma coisa que veio e veio para todos, irmãos. Ninguém está livre. A gente sabe que tem muita gente que já tem morrido. Tem morrido pessoas crentes, pessoas católicas, pessoas espíritas, pessoas macumbeiras. Está para todo mundo.
Que coisa interessante, né, irmãs? Que a gente poderia dizer que a igreja poderia estar fora e livre deste problema, mas nós estamos debaixo do mesmo céu e pisando na mesma terra. E eu quero lhe dizer que eu e você ainda tem que estar preparado diante de Deus, debaixo de oração, jejum e palavra de Deus, para consolar aqueles que estão aflitos. Deus está aguardando essa posição de você. E é isso, irmãos, que esta palavra quer dizer. Que nós temos que ter essa adoração constante, nós temos que fechar as brechas e nós temos que ser sinceros e firmes diante de Deus, no meio desta pandemia. Porque, irmãos, essa pandemia, a gente não pode fugir dessa realidade, ela também nos trouxe para dentro dos nossos lares, quando muitas pessoas só viviam para trabalhar e agora tem que administrar não o seu trabalho, mas o seu lar. Tem que administrar a vida do marido, administrar a vida dos filhos, e que a maioria deles são problemáticos. Existe sim muitos lares cristãos onde o marido é obediente a Deus, a esposa é obediente a Deus, os filhos é obediente a Deus, mas não é todos os lares. E nós, mulheres, como mãe, como esposa, nós sofremos muito, porque quando a nossa casa ela ainda não obedece, todos não obedecem à palavra, não obedecem a Deus, a gente sofre. Aí Deus te colocou dentro da tua casa, e eu quero lhe dizer que é para você se levantar como sacerdote, que é para você orar nos dias que você não pôde orar, para você ler a Bíblia nos dias que você não pôde ler a Bíblia, para você jejuar nos dias que você não pôde jejuar. Deus está no controle da situação, e tudo isso, irmão, será uma lição para nós. Para nós como família, para nós como igreja. Vendo as nossas igrejas fechadas, para nós aprendermos a valorizar mais. Quantos crentes dizem assim: quarta-feira eu não vou para a igreja, porque dia de quarta, é um culto chato. E hoje chega quarta-feira, você quer ir, não pode. As portas estão fechadas. E aí, irmãos? Eu não vou não no culto de doutrina, que eu não quero ouvir aquele pastor. E agora, você é desejoso de ouvir o pastor e não pode. Aprenda com isso, meu irmão. Quando nós voltarmos a nos reunirmos, seja aquele crente fiel a Deus, que vá na quarta, vá na sexta, vá no domingo, vá para a escola dominical, vá para o ciclo de oração. Não falte trabalho, você tem tempo, chegue lá. Para a glória e para a honra do nome de Jesus. É uma pequena palavra, irmãos, porque a irmã Vera nos pediu que nós falássemos mais ou menos uns 10 minutos. Eu acho que aí tem até um pouco mais. Mas que Deus em Cristo abençoe cada irmã. Guarda esta palavra no seu coração. Confia em Deus. Entenda que Deus está no controle. Você só vai morrer se você estiver no seu tempo de morrer. E eu quero lhe dizer que a Bíblia diz que a morte dos santos é uma alegria para o Senhor. E que eu e você devemos estar preparados para isso. E é nessa hora que a gente vê se realmente tem convicção de salvação. Tenha convicção da sua salvação e prossiga confiante no nosso Deus, em nome do Senhor Jesus.